que mapear processos? Então eu trouxe aqui um perfil, a gente pode olhar esse mapa de palavras, um perfil do que os profissionais, ou as empresas mais têm buscado num profissional. E podemos ver, pessoal, na tela, que os resultados e a inovação são os pontos mais, as palavras maiores nisso. E quanto maior a palavra, mais a empresa tem buscado. Então a gente fala em inovação, pessoal, porque nós no resultados, porque nós temos que buscar os resultados através da inovação. E nós temos dois tipos de inovações. Podemos olhar agora no slide. Nós temos as inovações disruptivas, que é a primeira coisa que nós pensamos. E quando nós pensamos nessas inovações disruptivas, nós pensamos isso aqui principalmente em empresas como o Uber, essas startups, unicórnios, é nessas que nós pensamos. Mas no nosso dia a dia, a gente não trabalha com inovação disruptiva. O nosso principal ponto é o outro tipo de inovação. E vamos para o slide, pessoal, olhar ali. O principal ponto do nosso dia a dia são o que a gente chama de inovações incrementais. É a sustentação do processo e a melhoria contínua. Então, um primeiro passo para uma organização ter o controle e entender bem os processos é ter essa melhoria contínua. E como nós fazemos essa melhoria incremental, essa melhoria contínua? Um bom exemplo, pessoal, e voltando para o slide aqui, é a parte das TVs. As TVs, elas não mudaram drasticamente, elas só melhoraram da nossa TV, que era um quadradão, um tubo catódico, hoje para nossas TVs de LEDs muito simples. Tá? Essa melhoria contínua, ela é uma exigência da ISO. Tudo que você vai colocar ISO, ela exige essa melhoria contínua. E uma frase que eu gosto muito é: quem não mede, não gerencia. Então, se a gente não está medindo os processos, nós não estamos fazendo melhoria contínua. Tá? E, pessoal, vamos lá. Passando disso, o que a gente tem? Nós temos o principal mapeamento de processos, ele vai fazer uma representação gráfica. Então, a gente vai ver atividades, tempos e análises nessa melhoria contínua, nesse mapeamento de processos. E aqui no próximo slide eu deixo uma série de perguntas dizendo o que nós queremos com o mapeamento de processos. Esse material vai estar no material de apoio, então é um caminho que vocês devem seguir. Não vamos fazer aqui para não ficar maçante, nós olhamos todas as perguntas uma a uma, mas sigam isso como um roteirinho. O que eu quero com o mapeamento de processo? E na verdade, então, voltamos ao slide, o que eu quero? Um resuminho. Informações, fluxos, partes envolvidas, capacidades, competências, recursos e permite que as saídas sejam conforme planejado. Essa é a nossa principal função. Tá? Vamos agora pensar, pessoal, o que é realmente um mapeamento de processo? Por que a gente modela? A gente torna de forma gráfica e simples, onde todos nós conseguimos observar o que está sendo feito. Então, nós temos ali uma organização, as descobertas, a medição, a previsão. Isso tudo com o objetivo, pessoal, de quê? De melhorar a qualidade, melhorar a eficiência, melhorar a flexibilidade e reduzir custos, através de padronização, controle e otimização de processos. De uma outra maneira, nós podemos ver o seguinte: a melhoria do processo no meio e todos os resultados em volta ali, eles trazem o que nós buscamos. Economia, seja de custo, trazendo uma melhor eficiência, qualidade, então em melhoria de tempo, de dinheiro, controle, foco e resultados. E como nós podemos fazer essa melhoria, essa otimização? Tem uma série de maneiras, e eu vou mostrar aqui um mapa das principais que eu achei. Então, vamos novamente ao slide e vejam que eu posso. Inicialmente, nós pensamos sempre em eliminar atividades sem valor, mas eu posso alterar sequência, eu posso adicionar, às vezes adicionando uma atividade eu reduzo o tempo, eu posso flexibilizar, eu posso integrar e principalmente eu posso automatizar. Essa é uma maneira muito boa de nós trabalharmos com o mapeamento de processo. Tá? E como nós mapeamos os processos? Então aqui
a gente tem um caminho feliz de mapeamento de processo em 5 grandes partes. Primeiro, nós temos que entender o contexto da empresa e o contexto geral. Aqui, pessoal, nós temos que entender o que o departamento penitenciário faz, quais as nossas principais responsabilidades, qual o objetivo, onde ele está inserido e o que é o contexto geral do assunto. Por quê? Porque senão nós vamos entendê-lo errado e fazer atividades de maneira que, melhorias que elas não têm o objetivo final. Então, esse é um entendimento geral e uma das partes muito importantes. Voltando no material, a segunda parte, nós temos aqui a parte de definir quais processos serão mapeados. E aqui, pessoal, as perguntas. Que perguntas que eu tenho que responder? Por que esse processo está sendo mapeado? Por que ele é crítico? Quais os riscos? Eu escolho aonde eu começo a mapear e depois eu sigo em frente dizendo, olha, eu vou priorizar os materiais, as áreas mais críticas, onde eu tenho mais ganho. O terceiro passo, e voltando agora para o material, para nosso caminho feliz, a gente quer saber, vamos montar um mapa do processo escolhido, mapear ele, verificar se está tudo ok e validar com as áreas. Essa parte é extremamente importante, uma participação, que seja colaborativo. Então, quanto mais pessoas que conheçam o processo, mais nós vamos enxergar os pontos de melhoria. Nós temos diversos pontos de melhoria que poderiam ser, pelos gestores não são conhecidos, mas pelo pessoal sim. Qual é o nosso quarto caminho feliz, né? E aqui é quando a gente começa a trabalhar no software. Eu vou modelar esse processo. Eu vou pegar o que eu fiz no passo 3 e fiz de uma maneira bem conceitual, com post-it, e vou começar a trabalhar a eficácia. Vou começar a entender se essa é a melhor maneira de fazer o que eu tenho que fazer. Tá? E por último, pessoal, que eu brinco que é o caminho mais feliz, é aonde que eu quero finalmente chegar? Na automatização do processo. Coisas que eu não preciso fazer, que eu coloco um software para fazer para mim, eu coloco um robozinho, né? O pessoal tem falado muito em robozinho, que é no RPA, ou eu coloco o Excel, ou eu faço de uma maneira que me dê ganho de tempo. Esse é o caminho feliz das automatizações. Agora, voltando para o slide, o que nós queremos aqui? Nós queremos aqui trabalhar com o fluxo, entender o fluxo e mapeá-lo. Tá? E por quê? Porque a gente quer que o nosso caminho esteja completo para cada um dos processos que nós temos. Nós temos que buscar os indicadores de desempenho quando esse processo estiver mapeado e com os indicadores de desempenho nós vamos saber se nós estamos conseguindo atingir a melhoria que nós temos no processo. Isso é, pessoal, só o começo da melhoria contínua. Então, o mapeamento é a primeira fase da melhoria contínua. Após isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar acompanhando os indicadores passo a passo e verificando se nós atingimos o que nós esperamos. Dessa maneira, vamos para o próximo passo, vamos para o slide, vamos estar falando em os processos principais. Nós temos ali grandes processos. Então, a gente vai começar lá com a organização, com o departamento penitenciário e depois vamos para as suas diversas áreas, uma a uma. Pegamos essas áreas, pegamos esses departamentos, essas chefias e vamos lá. Qual é o processo principal? Desse processo principal, voltando lá, pessoal, para o slide, nós temos os subprocessos. Essa atividade a gente começa a falar de mapeamento de fluxo, de diagrama, de atividades. Depois, nós temos a parte de atividades. Chegamos ao nível da atividade para entender aonde estão as melhorias, tá? E é ali que a gente começa o mapeamento da atividade pós-atividade. Dessa maneira, nós vamos ter um fluxo assim. Nós vamos ter diversos conectores, que são conectores com diversas áreas ou diversas atividades, e nós vamos ter o mapeamento dos processos com símbolos. Essa já é uma maneira mais avançada, uma técnica mais avançada, mas nós estamos fazendo o seguinte, nós começamos de uma maneira mais simples, vamos aprimorando até chegar numa maneira de desenhos como esse. Voltando para o slide, pessoal, e voltando, acompanhando, nós queremos então que cada um dos nossos processos, ele tenha um mapeamento, ele tenha ali uma descrição do processo
e ele tenha uma descrição da subatividade das atividades, tá? Dessa maneira, a gente tem também que chegar lá para conseguir ter uma definição funcional delas. De um resumo, tá? Uma maneira resumida, nós queremos que os processos, depois temos os subprocessos mapeados, daí temos as atividades e no final nós vamos para a tarefa. Nós ganhamos quando nós estamos no nível de tarefas. Essa é a hierarquia que nós esperamos. Quando nós temos tudo isso, o que a gente faz? Nós temos o que a gente chama de as is, é o estado atual do processo. Então, como ele é feito, o que a gente tem com os nossos excessos, com as atividades, com as barreiras. E daí nós fazemos um mapeamento e vamos para onde a gente quer chegar, o nosso futuro. Quando a gente conversa com o pessoal e tem ali a nossa reunião para mapeamento de processo, nós dizemos, nosso sonho é chegar nisso. A gente chama o sonho, o nosso futuro de to be. Como ele vai ser, como eu espero que o processo vai ser. E a partir de desenhado como eu espero, nós vamos para as ações de melhorias. Lembrando, não façam ações muito grandes, porque senão a gente tem dificuldade de aplicar e de resolver. Voltando então, nós entendemos o que é o processo, a melhoria, como fazemos. Vamos agora de uma maneira mais simples trabalhar na metodologia, tá? A metodologia aqui, nós vamos falar o seguinte, nós temos diversas metodologias. Inicial, o que a gente chama de a mais simples, é o Design Thinking. A gente pode usar o Design Thinking para vários processos, mas é pegar post-it com as pessoas da sala e ir colocando no lado esquerdo, a gente coloca o que a gente tem que fazer. No lado direito, a gente vai colocando atividade, de acordo com os agentes. Então, são várias pessoas ou áreas diferentes no lado esquerdo e cada uma, como nós começamos? Começamos assim, e quem faz aquela atividade? A pessoa número 1. A segunda atividade vai para a pessoa número 2. E vamos fazendo um mapeamento através de post-its, da maneira mais simples para a gente enxergar o todo. Depois que a gente mapeou para o post-it, a gente pode colocar em diversos softwares para ele ficar um mapeamento mais bonito. Mas essa é a maneira que a gente pode começar a entender, melhorar os processos e depois, na sequência, a gente entende, vai para metodologias mais complexas. O Design Thinking é a ferramenta de entrada. Depois a gente tem a ferramenta chamada CIPOC. O CIPOC, ela é uma ferramenta que ela mostra a parte que nós temos olhando para o slide, nós temos a parte que nós temos de recursos, os recursos, as entradas, os fornecedores, o que vai entrar no processo, o processo, as saídas e os clientes. Aqui veja, a gente já no Design Thinking nós falamos que a gente já tinha as pessoas que faziam e as atividades. Aqui a gente já começa a falar de uma coisa mais complexa. Nós já estamos falando de insumos, o que entra, como entra, que horas entra, quanto tempo nós passamos para fazer o processo e o que sai e quem são os meus clientes. Então ela já é uma abordagem um pouco mais complexa, tornando o nosso aprendizado muito mais aprofundado. Mas começamos pelo Design Thinking, depois a gente vai e inclui o CIPOC, que daí a gente vai começar a ver outros fatores e outros agentes, onde nós podemos ganhar com isso. Quando nós mapeamos através do Design Thinking, do CIPOC, vocês já vão começar a perceber que várias vezes o processo vai e volta. Quando o processo vai e volta, é ali que eu tenho que trabalhar. É ali que eu tenho os meus maiores ganhos, tá? Ou quando o processo passa uma caixinha fica muito tempo naquele processo. Daquela maneira, eu também tenho que trabalhar ali, porque eu vou conseguir reduzir tempo. Ou quando o processo tem um insumo muito grande, está entrando muita coisa. Eu continuo tendo maneiras de ganhar com isso, por quê? Porque eu reduzo a quantidade de insumos ou de necessidades que eu tenho. São essas partes que nós começamos a enxergar no mapeamento de processo. E voltando para o slide, nós temos então a nossa tabela que vai mapear e vai fazer-nos enxergar de uma maneira única, em uma única folha, todos esses pontos. E ali, pessoal, servidor penitenciário, quando vocês mapearem esse processo, vai ficar muito claro aonde eu tenho que atacar.
Às vezes nós queremos otimizar partes dos processos porque aquilo é mais visível aos outros, mas nós não vemos que existem partes substanciais atrás que não são vistas por muita gente, que a gente chama de back office, que ela tem um ganho de produtividade muito grande. Tá? Então, nós fazemos uma piadinha que é aquilo que você vê pela frente. Você vai lá e coloca a comidinha no micro-ondas. E daí é como se tivesse alguém atrás do micro-ondas, pegasse aquela comida e colocasse no forno. Nós enxergamos o micro-ondas, nós enxergamos um processo bonito, mas existe um processo por trás que tem melhoria. Geralmente, esses processos que rodam atrás das atividades principais, eles têm um ganho muito maior. E geralmente não são vistas pelos gestores e pela hierarquia, porque ela é uma atividade menos específica, menos visível ao público. Porém, ali nós temos um ganho muito grande se formos automatizar, melhorar processo ou implantar outra tecnologia. Uma maneira que eu gosto sempre de ver é, se eu não sei como fazer isso, eu pesquiso e pergunto para outras áreas. Então é o benchmark. O benchmark, a gente está incomodado com o processo, viu no CIPOC, viu no Design Thinking que não está legal, eu vou perguntar talvez para outros estados ou para outras áreas, esse é o benchmark mais comum, ou eu posso perguntar para uma área completamente diferente da minha, como ela resolve determinados tipos de problemas. Os problemas tendem a se repetir. Depois que nós saímos, pessoal, do CIPOC, nós vamos para outra metodologia. E voltando ali ao slide, então nós temos a parte a tartaruga, a diagrama tartaruga. O diagrama tartaruga, ele trabalha muito parecido com o CIPOC, tá? Ele vai falar também, vejam as entradas e as saídas, vejam que ele vai falar de recursos, como fez o CIPOC, ele vai falar de materiais, recursos humanos, mas ele vai perguntar o como. Então, ele começa a monitorar uma atividade um pouco mais complexo, dizendo como eu estou fazendo isso. Dessa maneira, eu consigo enxergar pontos importantes que não são vistos em outros diagramas. Ainda assim, a tartaruga, o CIPOC e o Design Thinking são metodologias que nós vamos crescendo em complexidade. A última metodologia, que é a mais completa de todas, mas também exige uma maturidade muito grande das áreas, entender e saber como funciona o processo, é o BPM. A metodologia BPM, ela vai te trabalhar com uma entrada, um processo, uma saída, e ali a gente vai ter métodos, recursos, pessoas, indicadores. O BPM, ela exige uma maturidade muito grande e um entendimento muito grande de gestão de processos, mas é onde todos nós queremos chegar. Tá? Por quê? Porque o BPM você pode pegar alguém que fez mapeamento de processos lá no Japão e que não sabe uma palavra em português e ele vai entender de uma maneira geral, tá? O que está acontecendo, porque a gente tem uma série de desenhos. Então, voltando aos slides, nós mostramos que nós temos fluxogramas. Então, a pessoa pode não entender o que está sendo feito ou falado, mas ela entende que um processo para em algum momento, ele volta em outro e é sempre igual a simbologia. Essa é uma vantagem muito grande, mas ao mesmo tempo ela é uma desvantagem. Então, por que, pessoal, é uma desvantagem? Porque ao mesmo tempo que nós vemos aqui que nós temos regras, ícones, símbolos, e isso apresenta uma representação gráfica e é uma linguagem padronizada, essa é a mesma desvantagem que nós temos. Regras, símbolos, e eu preciso entender o que eu estou falando, tá? Só para termos uma ideia, nós estamos falando em 132 elementos que trabalham BPMN, tá? Mas é importante nós entendermos isso, esses elementos, e sabemos que apesar de complexo, é onde a gente precisa chegar, aonde a gente quer chegar. Por quê? Metodologias de automação, tá? Fluxos, softwares, eles trabalham muito com a metodologia BPMN, porque ela é um fluxo padrão. Voltando, então, entendendo que a gente já teve aí as 4 principais metodologias,
a gente quer saber o que nós pretendemos fazer. O que a gente pode, mesmo com o BPM, tornar mais complexo. E aqui, pessoal, em qualquer uma dessas 4 metodologias simples, nós podemos trabalhar com esses 5 itens que nós temos no slide. Então, voltando para eles, a gente pode colocar, inclusive, na metodologia de Design Thinking, que é a mais simples de todas, o tempo de execução, a frequência que essa atividade é executada, quais os nossos custos, qual a nossa criticidade e a distância percorrida. Aqui é distância física mesmo, tem processos que você tem uma distância física, que você vai de um lugar ao outro. Tá? E isso aqui podem ser complementos, inclusive quando a gente faz o mapeamento com post-it, a gente pode usar bolinhas coloridas para colocar uma atividade que é mais longa, mais curta, post-its maiores e menores, dizendo essa atividade leva tanto tempo. Por quê? Quando a gente coloca esses post-its, e eu costumo brincar que eu gosto de colocar os post-its na parede mesmo, a gente vai tendo ganhos de qualidade e olhando e dizendo, esse processo não deveria estar ficando tanto tempo assim. Tá? Essa é a metodologia, os pontos mais importantes, seja na metodologia simples, seja na metodologia mais complexa, que é o BPMN. Tá? Entendemos agora, pessoal, e falamos muito sobre a metodologia. E agora, eu faço isso tudo na mão? Ou existem softwares que me ajudam? Então, voltando ao slide, ao nosso material de apoio, nós vamos descobrir que existem uma série de softwares que nos ajudam a trabalhar com isso. Tá? Nós temos os softwares desde os mais caros, os mais complexos, até softwares mais baratos. Tá? Nós temos aí um software da Microsoft, que é o Visio, que é muito bom, é complexo, mas exige um custo elevado. Nós temos softwares da IBM e uma série, todos os softwares que eu listei aqui, mas o que eu mais gosto, pessoal, é o último, tá? É o Visage, que é um software gratuito e ele consegue facilitar muito o entendimento. Nós temos aqui embaixo, então, um modelo do Visage, ali a gente mostra como a tela funciona e é de uma maneira, os mesmos símbolos que nós usamos no outro. E a principal dica, não usem Excel, Word, PowerPoint para fazer fluxo. Tá? É muito complexo, a gente gasta muita energia tentando acertar as bolinhas e as retinhas e no final o Visage é simples, é gratuito, a gente consegue trabalhar nele, exige aí um iniciozinho de entendimento da metodologia, mas os ganhos que a gente tem com ela são muito maiores. Tá? Pessoal, agora então a gente trabalhou, a gente entendeu o que era um processo, nós entendemos o porquê trabalhar com esse processo, por que eu preciso mapear o processo, quais são os meus ganhos. Tá? E eu hoje verifico que se eu tivesse entendido isso, quando eu comecei as minhas atividades profissionais, muitas coisas que eu tinha ganhado muito tempo. Eu tinha deixado de bater cabeça em algumas vezes que nós sentamos, reunimos, vamos e voltamos. Quando a gente mapeia o fluxo, ele claramente mostra aonde estão os gaps e aonde estão os pontos de melhoria, aonde eu gasto muito tempo e aonde eu vou e volto muito nas atividades. Tá? Ali, depois disso, nós podemos aí sim trabalhar com as ações de melhoria, as responsabilidades, as métricas, né? O que a gente vai fazer e o que a gente tem de medir. Esse é o objetivo. Entendendo a metodologia e entendendo as 4 principais metodologias que nós trabalhamos aqui, pessoal, nós podemos fazer, e olhando o software, nós podemos ter uma ideia geral. Agora, e eu deixo para vocês uma literatura de diversos livros que vão falar sobre isso, e a gente pode aí ir buscar livros. Esses livros são completos, tá? Então eu tenho 3 aqui slides com literatura, alguns em português, alguns em inglês, mas nós temos muito material na internet. Eu queria desejar a vocês aí bons estudos, vamos trabalhar, vamos colocar a mão na massa, entender o que é mapeamento de processo e facilitar o nosso dia. Espero você, servidor penitenciário, tenha gostado da aula e espero que consiga aplicá-la no seu dia e ter excelentes resultados. Abraço!